No nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre e-commerce, um setor que, desde quando começou a ser acompanhado aqui no Brasil, ele registrou altas e fortes altas. Inclusive, durante a pandemia, foi um dos setores que mais cresceu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o mercado de e-commerce aqui no Brasil tinha uma previsão de triplicar de tamanho até o ano 2030. Me parece que esses planos eles estão começando a ir por água abaixo. Por quê? Porque agora, em 2023, os números do mercado de e-commerce são números alarmantes. E fica aqui um alerta para quem é dono de e-commerce, quem tem e-commerce e também para qualquer pessoa, porque e-commerce é comércio, está dentro de um setor, que é do comércio. Ele precisa de vários serviços para que esse setor funcione. E também precisa da indústria para produzir os produtos. Agora, se o mercado de e-commerce, que é o comércio, está enfraquecido, está caindo, o que acontece? Ele vai levar junto consigo vários outros setores. E os números que eu vou te apresentar, eles refletem, isso é um termômetro de como está a nossa economia. E vou te dizer uma coisa, não só o ano de 2023 vai ser desafiador, mas o ano de 2024 também tende a ser extremamente desafiador. Fica comigo até o final do conteúdo para você entender o que está acontecendo, o que está por trás desses números do esfriamento do mercado de e-commerce e como isso interfere diretamente na sua mesa. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir o seu like logo aqui no início, você que já confia no nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, deixa o seu like logo aqui no início. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, não conhece o nosso trabalho ainda, então calma, assiste o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar para você agora esses números de como é que estava o mercado de e-commerce. Isso aqui é o faturamento em bilhões de reais. Lá em 2017 a gente estava na casa dos 60 bilhões de reais. Em 2018 já cresceu, foi ali para a casa de 70 bi. Em 2019 a gente já passou da casa dos 80 bilhões de reais e durante a pandemia esse mercado ele, foi lá para o alto, já passando lá dos 120 bilhões de reais de faturamento em 2020. Em 2021 a gente chegou na casa dos 150 bilhões de faturamento e no ano passado, 2022, o e-commerce ele faturou 169 bilhões de reais. Eu acompanho esse mercado de e-commerce há muito tempo, eu trabalho nesse mercado, Então eu estou falando aqui de algo que está dentro da minha área, está no meu DNA. Desde 2010 eu trabalho única e exclusivamente com e-commerce e eu acompanho o mercado de e-commerce desde então. E a gente vinha numa crescente muito forte, porém, meus amigos, aconteceu uma coisa. Logo agora em 2023, o mercado de e-commerce começou a dar de lado. Inclusive nos meus grupos, onde eu participo, onde eu dou instrução para a galera, eu sou mentor de muitas empresas, tenho acompanhado muitas empresas de perto e a gente tem percebido que o ano de 2023 ele está extremamente desafiador. Muitos e-commerces fechando as portas. Por quê? Porque o mercado está frio, não está conseguindo faturar o suficiente para manter as portas abertas. Então, se o e-commerce está patinando, agora você imagina as lojas físicas. A gente já trouxe alguns conteúdos aqui no nosso canal falando sobre as lojas físicas, que estão fechando, as portas, de muitas empresas fechando as portas, porque a nossa economia ela está patinando. E durante esse tempo eu estava aguardando o relatório que a gente sempre recebe todo ano de uma empresa chamada Ebit Nielsen, que é o relatório Web Shoppers, está na edição 48 e a gente acompanha esse relatório há muitos anos e eu acabei de receber esse relatório. E eu vou destrinchar para você por quê? Porque tudo que a gente está vendo acontecendo na real, com as lojas, a gente está vendo também que no relatório apresentou essa queda no faturamento do mercado de e-commerce de uma maneira geral. Então o que eu estou trazendo aqui para você não é politicagem, que A ou B foi melhor ou foi pior, não interessa. A gente aqui é empresário, a gente analisa a situação do nosso país, analisa a situação da nossa economia e a gente cria planos de ações para a gente trabalhar, Esse é o nosso jogo. Então aqui eu vou apresentar para você uma parte desse relatório onde confirma o que a gente estava falando. Por exemplo, a variação de vendas no mercado de e-commerce. O que acontece? Ele analisa esse primeiro semestre em comparação com o primeiro semestre do ano passado e 2021 também. Olha só, período. A gente tem aqui o primeiro semestre de 2021, primeiro semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023. No primeiro semestre de 2021, a gente faturou, o mercado de e-commerce faturou 121 bilhões de reais. Em 2022, a gente teve um aumento de 5%, e a gente faturou 128 bilhões de reais aqui, em 2022. Agora, em 2023, o que aconteceu? Aconteceu uma queda inédita e uma queda forte, tá?
que a gente faturou menos do que o primeiro semestre do ano passado. Foi para 119 bilhões de reais, uma queda de 7,3%. E aqui a gente consegue ver essa variação mês a mês. Então, o que está em azul escuro é o ano de 2023 e o que está em cinza é o ano de 2022. A gente vê que janeiro do ano de 2023 já teve uma queda de 5% com relação ao mesmo janeiro do ano passado, de 2022. A mesma coisa aqui em fevereiro, ó, já caiu 9% em relação a 2022. E em março e em abril a gente teve aqui uma queda absurda, né? Março caiu 11,9% e em abril caiu 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em maio, voltou para menos 5% e aqui em junho a gente teve aqui uma queda de 2,1%. E aqui a gente vê o resultado por região e a gente está vendo que está tudo vermelho. Por que está tudo vermelho? Cara, porque está tudo ruim. Sudeste, né, caindo fortemente, Centro-Oeste caindo fortemente. Destaque aqui para o Norte, que teve uma queda brutal, cara, de 13% em comparação ao mesmo período do ano passado. O Nordeste também, uma queda de 11%, e o Sul teve uma queda de 6%. Então, Sul e Sudeste teve queda, mas teve uma queda um pouco menor em comparação com Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E agora vai vir um monte de gente com um monte de pedra, que eu sei que isso acontece, né? Falando, Josué, mas o ano 2023 está ruim porque a gente já saiu da pandemia e as pessoas já voltaram a consumir nas lojas físicas. Mas, cara, o que acontece? Lá em 2021, as lojas físicas já estavam abertas. E em 2022, as lojas físicas também já estavam abertas. Todo mundo já estava voltando para a sua vida normal, já estava vivendo a vida normal, indo para o trabalho, pegando condução, indo para as lojas físicas, indo para os shoppings. Em 2022, estava tudo funcionando normalmente, como está agora em 2023. Isso não é desculpa para dizer que o mercado de e-commerce está tendo queda porque as lojas físicas elas estão abertas. Na realidade, elas estão abertas desde 2021. Agora também tem um monte de gente acreditando na narrativa do governo para dizer que o mercado de e-commerce das varejistas brasileiras elas estão passando por problemas porque as varejistas internacionais elas estão vendendo muito mais do que elas vendiam antes aqui no nosso país. Será que isso é verdade? Bom, eu vou apresentar aqui no relatório exatamente esse número. Aqui você vai ver o relatório de cross-border. O que é o cross-border? É o consumo dos brasileiros em sites internacionais, ou seja, Shopee, Shein, AliExpress. Então aqui a gente vai analisar. Será que teve uma alta no consumo dos sites internacionais aqui no nosso país em 2023? Bom, vamos ver. Olha o que diz aqui o relatório de Cross-Border Trade. Embora haja um aumento no índice de shoppers, ou seja, de compradores que realizam compras em sites internacionais, há uma diminuição da frequência. Vamos analisar aqui, ó. Em 2020, a gente tinha aqui uma população, né, de 71% das pessoas que realizaram compras online, compraram em sites internacionais como Shopee, Shein, AliExpress. Aqui, ó, em 2020. Em 2021, foi para 68%. Já em 2022, aumentou, foi para 72%. Agora, em 2023, esse número está em 68%. Ou seja, não mudou absolutamente nada. A gente tem basicamente o mesmo cenário. Na realidade, teve uma queda em relação com o ano de 2022. Ou seja, esse papinho de dizer que as empresas internacionais estão tomando as vendas nacionais, cara, isso não cola. A gente já trouxe vários conteúdos aqui no canal mostrando o porquê que isso não faz o menor sentido. Um dos fatos é o seguinte, no varejo, o e-commerce ele só representa 12% das compras que acontecem no varejo geral aqui no nosso país. Mais de 88% das compras acontecem nas lojas físicas. Então fica feio colocar essa culpa nas costas das internacionais, que não faz o menor sentido. Como eu falei lá no início do conteúdo, esses números que eu estou te apresentando, né, são uma fotografia de quê? De como está a nossa economia de uma maneira geral. Porque se as empresas estão passando por problemas, o comércio está passando por problemas, vários outros setores também começam a passar por problemas. E não só o comércio começa a passar por problemas, mas também a indústria começa a passar por problemas e o setor de serviços também começa a passar por problemas. E qual é o reflexo disso tudo? É isso aqui, ó. Mais de 730 mil empresas já fecharam as portas no país, agora no primeiro semestre de 2023. Isso aqui é extremamente alarmante. Mais de 730 mil empresas fechando as portas significa que muitas pessoas estão perdendo a sua renda, estão perdendo os seus empregos e as pessoas começam a deixar de consumir. Isso acaba virando uma bola de neve. E outro problema que também está acontecendo é isso aqui, ó, o número de empresas inadimplentes bate recorde em maio, isso aconteceu em maio, e pedidos de falência aumentam. A maioria dos negócios que têm contas atrasadas é de micro e pequenos
pequenos empreendedores, diz Serasa Experian. Ou seja, as empresas estão endividadas, as empresas estão sem crédito, as empresas estão passando por sérios problemas. Isso tudo aqui é um indício de que em 2024 a gente vai passar por um cenário extremamente desafiador também aqui na nossa economia de uma maneira geral, e o e-commerce também pode esperar que a gente não vai mais ter aquele número que a gente estava esperando que iria ter. Por exemplo, a gente já tinha uma projeção de crescimento aqui, de triplicar o faturamento do e-commerce até 2027, mas especialistas já estão colocando isso aqui para 2030, a partir de 2030. Quando a economia não vai bem, vários outros setores começam a patinar. E o que a gente espera é que esse governo atual possa dar um jeito nisso aqui, né? Eu não sei, eu não tenho muita esperança com relação a isso, não. Se você é um empresário, como é que está o seu negócio? Se você é um consumidor, como é que está a situação do comércio na sua cidade? Cara, é importante, deixa sua mensagem aqui embaixo no campo dos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like e se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.